tempestade que assola te assusta. Não temas, pois estou contigo na aflição. Todas as dores, cicatrizes da tua alma, desfaço agora com a dor que se passa. E nos meus braços sentirás meu acalento. Todo sofrimento livre estás, pois sou meu guerreiro. Sou guerreiro, está contigo agora nessa luta. Dos laços embaraços eu te livro. Contempla pela fé tudo passou. Sou guerreiro, em paz brilhar a luz de um novo dia. Renova as tuas forças cada dia. Não temas, sou teu Deus, sou teu amigo.
fé que lembra quem comigo é, não tardará, nem falhará. Minha esperança não está firmada em quem pode mudar. Eu tenho Deus, eu tenho o céu. Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar, eu tenho Deus, eu tenho o céu, eu tenho Deus, eu tenho o céu, eu tenho Deus, eu tenho o céu. Ainda bem que a minha fé que lembra quem comigo é, não tardará, nem falhará. Minha esperança não está firmada em quem pode mudar. Eu tenho Deus, eu tenho o céu. Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar, eu tenho Deus, eu tenho o céu. Os planos da terra se frustram, os homens prometem e mudam, mas lá no céu tudo vai bem. No decreto de lá, mantém-se de pé. Os céus nunca fecham as portas, pois temos um Deus que se importa, que nunca vai abandonar. Quem nele põe sua esperança pode confiar. Minha esperança não está firmada em quem pode mudar. Eu tenho Deus, eu tenho o céu, eu tenho o céu. Se tudo conturbado está e dizem pra não mais sonhar, eu tenho Deus, eu tenho o céu, 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 eu tenho o céu, eu tenho Deus, eu tenho o céu. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Antes de mais nada, eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, e depois a todas as orações dos irmãos, e trazer a Sara aqui, porque ela é a resposta das orações dos irmãos. Amém? Eu vou contar em rápidas palavras, porque o testemunho dela já vem desde o meu ventre, mas em rápidas palavras. Quando eu descobri que eu estava grávida, com 4 meses, eu descobri que a Sara já ia nascer diferente. Então o médico disse para mim que ela ia nascer com algumas dificuldades. E até o final da minha gestação foram me passados bastante laudos, mas em um deles era o que realmente a Sara tinha. Quando a Sara nasceu, com 15 dias de vida, a gente já estava em Curitiba para marcar a primeira cirurgia com 3 meses de vida. Com 3 meses de vida, ela abriu a primeira vez a cabeça. Ela abriu de orelha a orelha, porque a Sara nasceu com uma malformação. Ela nasceu sem a moleira, e o cérebro estava crescendo e o crânio estava fechado. Então ela ia ter uma morte cerebral. Então eles abriram
a cabeça dela de orelha a orelha com 3 meses de vida. E depois com 3 anos. Com 3 anos eles abriram novamente, porque o crânio dela calcificou muito rápido e precisava crescer ainda. E então eles abriram novamente a cabeça dela, com 3 anos de vida. Aí pensamos que era a última vez, né? Porque já foi feito 2 cirurgias, pensamos, graças a Deus, Deus esteve presente com a Sara desde o momento que ela foi gerada até hoje. Então, nós sempre acreditamos no milagre. Obrigada, Senhor, muito obrigada, deu tudo certo. Mas o Senhor ainda não tinha concluído, e eu creio que Ele só vai concluir quando chegar o dia dele levar a minha filha. Porque Ele não tinha concluído ainda a obra. E agora, no dia 16 de agosto, a Sara abriu novamente a cabeça. Ela precisou abrir. Ninguém sabia como estava lá dentro. O médico achou que essa cirurgia seria para juntar um pouco mais os olhos, porque ela tem um hipertelorismo, ela tem uma alteração no meio do corpo caloso e ela tem o desvio no nariz, ela não respira pelo nariz, ela respira só pela boca. Então essa seria uma correção para a melhoria de vida dela. Só que ao abrir a cabeça dela, o médico disse que estava pior do que ele pensou. Tinha fio de aço dentro da cabeça dela que foi deixado na segunda cirurgia. E esses fios de aço estavam próximos ao cérebro. Então, de uma hora para outra, poderia furar o cérebro da minha filha e ela ia falecer e a gente não ia saber o porquê. Mas Deus, Ele tem o tempo certo para tudo. A Sara, essa terceira cirurgia era para ela ter feito com 8 anos, mas Deus não permitiu e permitiu que fosse feito agora. Para constatar o milagre. Talvez se ela tivesse feito com 8 anos, não teria aparecido esses fios de aço, porque isso foi deixado da segunda cirurgia. E conforme o crânio foi crescendo, o fio foi vindo para dentro. E se ela tivesse aberto com 8 anos, talvez o fio ainda não teria entrado. Então, o médico disse para mim, olha mãe, a gente fez o possível, eu consegui mexer até onde deu, porque ele disse que quando começou a abrir a cabeça dela, que ele desceu essa pele, né? Que ele começou a mexer aqui no osso, o cérebro fez isso aqui, ó. Ele expandiu, ele estava comprimido. Ele expandiu. E conforme ele expandiu, começou a vazar muito sangue. Então, um teve que ficar segurando aqui e o outro teve que ficar fazendo a cirurgia. E foram retirados bastante fio de aço, bastante fio de plástico. Estava tudo isso dentro da cabeça da minha filha. E Deus, e ela sempre reclamando de dor, só que a gente, por ela ter essa sensibilidade na cabeça, a gente achava que era por conta da sensibilidade. Mas era esse material que estava dentro da cabeça dela. E Deus, Ele protegendo a minha filha desde o momento que ela foi concebida. Então, irmãos, esse culto ele já começou falando sobre milagre, sobre esperança, sobre confiança em Deus, sobre aguardar o momento certo. E ela está aqui, ó. Aqui, graças a Deus, Deus me devolveu ela por 3 vezes. Hoje eu estou contando testemunho, mas eu creio que em breve quem vai contar é ela. Eu agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez a oração de todos os irmãos. Porque os irmãos não têm noção daquele sofrimento que a gente estava sentindo lá no hospital. Porque quando eu deixei minha filha na mesa de cirurgia e vem um termo para a gente assinar, porque aquele termo você é obrigado a assinar dizendo que o hospital vai fazer o possível, mas há risco de morte. Então a gente assinando aquele termo, mas crendo no milagre e sabendo que todos os irmãos estavam orando, porque era muita gente orando. E o Senhor deu vitória mais uma vez, mesmo sem eu merecer, porque ninguém é merecedor de nada. Mas o Senhor, com a sua graça, com a sua misericórdia, Ele devolveu a minha filha. E ela é um milagre. E ela vai contar esse testemunho aonde ela for. Amém? Aleluia. Olha nessa oportunidade em nome de Jesus. Abra a Bíblia, irmãos. Mateus,
Mateus, capítulo de número 27. Evangelho de Mateus, capítulo 27. Lindo é esse momento, irmão. Quando você pega a Bíblia e folheia ela, procura a palavra de Deus. Se tu ama a palavra, como disse o nosso irmão Donizete agora mesmo, você tem o céu e tem um Deus. Tem um Deus e tem um céu, que vê tudo, está em todo lugar, contempla tudo e tudo pode fazer. Glória a Jesus. Capítulo de número 27 do Santo Evangelho de Mateus, versículo de número 37. E por cima da sua cabeça puseram escrito sua acusação: Este é Jesus, Rei dos Judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, meneando as cabeças. E os que passavam blasfemavam dele, meneando a cabeça, e dizendo: Tu que destróis o templo em 3 dias e reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os principais sacerdotes com os escribas e anciões e fariseus escarneciam dele e diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o Rei de Israel, desça agora da cruz e creremos nele. E confiou em Deus, livre-o agora, se o ama. Confiou em Deus, ponto, vírgula, livre-o agora, se o ama, ponto, vírgula, porque disse, ponto, ponto, sou filho de Deus. Pode sentar-nos. Essa acusação do Senhor. Já vamos, em poucas palavras, falar sobre este assunto. Ouvindo o testemunho da Sara, da Talita, mãe da Sara, e a situação que essa menina passou, fiquei a pensar, se fosse nesses dias atuais, talvez a Sara não tivesse nascido. Ou se a mãe tivesse dado crédito aos conselhos médicos, aos conselhos que hoje nós ouvimos abertamente pela boca das autoridades, aquilo que quer se provar e aprovar nesse Brasil, o aborto. Aborta essa criança porque ela vai ter problema. A Sarinha tem problema, mas a Sarinha vive. A Sarinha está viva. Aleluia. A Sarinha é diferente dos demais. Ela é conhecida. Escute a palavra, irmãos. Ela é conhecida. E vai fazer Jesus ser mais conhecido pelo testemunho e o comportamento dela. Porque é um lugar que não oferece mais segurança para as crianças. Aliás, alguém disse: o lugar mais inseguro para uma criancinha hoje é no ventre de certas mães. Aleluia, Jesus. Coisa terrível, irmão. És fiel. Coisa terrível. Mas a Sarinha está aí. Ontem, eu acho que ontem à noite eu recebi uma mensagem de uma irmã. Ela falou, alguém me mandando a mensagem para ela ouvindo. Ela disse: mas esse pastor eu conheço, ele chama a igreja do pastor Cone, né?
A igreja do pastor Cone, que eu passei um ano lá, um ano novo, faz alguns anos. Nós fomos lá, eu tinha uma colega que a congregava lá, e nós passamos uma noite de ano novo lá. E nós sabemos que os nossos cultos de passagem de ano são cultos maravilhosos, sempre foram. Cultos que nos dá saudade, tem a Santa Ceia logo na madrugada, cultos lindos, gloriosos. E ela disse, o Samuel tinha 2, 3 aninhos, e o Samuel tinha leucemia, e precisava passar por uma transfusão. Era o jeito, está gravado o testemunho dela. E naqueles cultos de ceia, a gente parece que não ora por ninguém, vai dar uma confraternização, mas ela disse, eu no corredor, fui chamado à frente, e disse, Jesus vai fazer uma transfusão de sangue na tua criança hoje, traga ela para frente. E ela disse que trouxe o Samuel para frente, com 3 anos, ia fazer 3 anos, nas mãos dos médicos ele estava. E quando foi fazer os exames logo depois, o médico disse, essa virada que aconteceu nessa criança, foi um milagre. Houve uma transfusão de sangue nele. Aleluia! E ela disse, irmã, falando para outra irmã, ela disse, irmã Graça, o Samuel está com 16 anos, é um menino saudável. Ah, meu irmão, nós temos um Deus, nós temos um céu. Contemple esse Deus agora como um Deus que olha e os céus como uma dispensa dele, que ele tem tudo que você precisar. Não vou ficar aqui pregando cura divina, mas Jesus cura nesse lugar, sim. Jesus perdoa pecado nesse lugar, sim. Jesus transforma vidas aqui, sim. Basta você crer, você deve dar crédito à voz do teu nosso Deus. Glória a Deus. Não ia falar isso hoje aqui, mas vendo o testemunho da Sarinha, o que Deus faz, o que Deus já fez por mim, irmão, o que Deus fez por nós, coisas maravilhosas. Hoje nós vimos um Bernardo aqui com 8 anos correndo para lá e para cá, travesso, mas esse menino ficou meses e meses e anos de hospitalizado, mas o Senhor deu vida para ele. Ele está aqui, está tendo um culto a Deus. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós cultuamos a Ele. E a razão de tudo isso, meus irmãos, não é porque hoje de manhã nós estamos para e passo, estudando o sofrimento de Jesus, capítulo 18 do Evangelho de João, 19, estamos no 19 e logo vamos entrar no 20. O 20 é sobre a ressurreição do Senhor. Mas não poderíamos chegar na ressurreição sem passar pela morte, sofrimento, o escárnio, o padecimento, a crucificação do Senhor. Não. O Evangelho tem começo e tem fim. Nós precisamos acompanhar a bendita palavra do Altíssimo. E quando nós depositamos confiança no nosso Senhor, Ele faz um milagre na nossa vida. Quando você vê um velho com 100 anos dizendo assim, no meu aniversário de 110, pela fé, ainda que ele não alcance, mas ele tem fé que pode alcançar. Por que não? Não diz isso com arrogância, mas diz isso sabendo que ele tem um Deus e que ele tem um céu. Se aqui terminar a vida, a minha casa ali está preparada. O meu lugar está garantido. Hoje de manhã ainda falei tudo que nós temos aqui. O nosso tempo de vida aqui é tudo provisório. Tudo provisório. Aqui nós temos liberdade, como nosso irmão Donizete de férias aqui na região com a família. Veio e vai e volta nesse meio de transporte tão rápido, mas dá problema, não dá para aterrissar aqui. Nós já passamos o maior medo ainda em cima desse céu aqui, não é? A Esther ficou com medo, pensou que nunca mais ia botar o pé na terra.
Entra aí, Deus vai fazer nós descer em rio. Não desceu. Aí. Então, irmãos, nós temos um Deus, nós temos um céu, e é tão lindo isso, passear com a família, nós temos essa liberdade, mas nunca podemos esquecer que é tudo provisório. É provisório. Eu estou te dando uma oportunidade. Você já viu o que é um labirinto? Eu já vi um labirinto e tem uma entradinha e uma saída, e solta um ratinho lá dentro do labirinto, para ver se ele acha a saída. Dificilmente acha saída, não acha saída. Ele tem aquele tempo de procura e não acha saída. Marca num relógio, ou joga uma bolinha, uma coisinha lá, para ver se acha saída, não acha saída. Mas eu e você não somos um ratinho e nem uma bolinha. Nós temos cabeça, nós temos visão, nós temos um sentimento pelo Deus que nós temos, pelo céu que nos está preparado. Nós temos esse real sentimento, e o Espírito Santo mesmo parece um labirinto sem saída. Ele orienta-nos e nós vamos achar a saída. Aleluia! Ele dará-nos a saída. Às vezes não temos nem como cantar dizendo palavras, mas o gemido, o Senhor. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Quando você canta com a tua alma, tudo entregarei, tudo entregarei, sim, por ti, Jesus querido, tudo entregarei. Tudo deixarei agora. Tudo deixarei, tudo deixarei, aleluia, sim, por ti, Jesus querido, tudo deixarei. Nós sabemos o caminho, o lugar aonde nos leva o caminho. Então nós temos que dizer: Senhor, ensina eu a andar por este caminho. Não me deixa perdido no meio desse labirinto que está esse mundo religioso, desse mundo cheio de falsos mestres e profetas, doutores se amontoando como nunca, para confundir a mente das pessoas. Enquanto alguém não aceita Jesus, ninguém liga para ele. Mas quando sabem que alguém aceitou Jesus e tem a oportunidade de ouvir a verdadeira palavra, lá se encosta alguém no lado dele. Vem para cá comigo. Vem para cá comigo, que aqui é melhor. Aqui tem isso, aqui tem aquilo, aqui tem aquele outro. Pode ter tudo, mas se não tiver a palavra da direção do Espírito, você não tem nada. Você precisa ter a direção do Espírito Santo. Por isso nós prezamos pela palavra e esperamos que a palavra seja o tudo na vossa e na minha vida. Olha a situação do mestre. Era uma situação confortável para ele? Não, de jeito nenhum. Era uma situação confortável para os discípulos? Não. Era de desespero e dor. Cumprindo-se todas as profecias dos profetas antigos. Ele, como um cordeiro mudo, foi levado ao Calvário por mim e por você. Naquele dia, perto do meio-dia, como estudamos hoje, ele foi entregue por Pilatos. Foi entregue por Caifás, que era o sumo sacerdote, e ele foi levado à cruz. Domingo que vem nós vamos estudar sobre isso. Hoje, como sempre falo, nesses últimos dias tenho falado muito, que o evangelho que se prega, a maioria só prega o meio, só prega aquilo que se vê, aquilo que se palpa, aquilo que pode ser beneficiado ou pode beneficiar alguém. Se não beneficiar agora, se não der certo agora, eu saio daqui, vou para outra, saio da outra e vou para outra. Eu vou procurar solução.
não encontra Jesus. Porque ele quer ouvir o evangelho do meio, do momento. Você tem que ouvir, o evangelho tem começo, meio e fim. Esse evangelho que nós estamos falando nele hoje é o começo. Como começou? O primeiro degrau, a morte e ressurreição do Senhor Jesus. Segundo degrau, a descida do Espírito Santo. No terceiro degrau, a formação da igreja. O poder da mensagem agora, inspirada pelo Espírito Santo. Eu estou dizendo primeiro, segundo e terceiro, porque falei, mas pode ser tantos outros. Mas que seja assim. A igreja pronta para enfrentar o mundo. Agora lá, naquele momento, lá naquele dia, sobre escárnio. Hoje nós estávamos falando de manhã, a lição. Vestiram Jesus de escarlate, aquela roupa vermelha, como se, para desprezar mesmo. Ele estava dizendo que era o rei do judeu, e era um crime que eles tinham, o único crime que não existia e não era. A única cilada que eles podiam dizer, ele caiu nessa aqui, porque ele diz que é filho de Deus, ele não é. Ele está blasfemando. O crime do Senhor foi blasfêmia. Eles acusaram ele que ele blasfemou contra o Senhor. E o crime de Pilatos e todos os demais foi o desprezo. Foi aquilo que eles rejeitaram. Pilatos mesmo teve uma oportunidade de descer daquele pedestal e dizer: Senhor, eu te reconheço como rei, ainda que eu perca o meu cargo e seja expulso, seja morto, mas eu reconheço que tu és o Filho de Deus. Mas isso ele não, ele foi totalmente omisso. Ele, em vez de escolher Jesus, escolheu César, o imperador romano. Eu fico com César, fico com os homens. Irmãos, parece que a maioria dos que se chamam crentes hoje estão fazendo esse negócio. Eu prefiro ficar ao lado dos homens. Eu prefiro ficar ao lado do poder político. O que eu estou interessado mesmo é por esse meu lugar provisório aqui. Isso é cegueira espiritual. Você é um cego espiritual que não vê a glória eterna que está reservada para você, e você se encanta com essas coisas daqui: o meu carro, a minha casa, o meu emprego, o meu salário, o meu isso, o meu aquilo, a minha família, o meu aniversário, a minha festa, a minha coisa, e está tudo isso. Mas quando chega uma salinha que não tinha mais ninguém por ela, imagine, irmãos, um médico abrir a cabeça, uma criança, o crânio vai crescendo, e aquelas cordas, aquelas arames de aço que ela falou aqui, fios de aço, vão encravando na cabeça. Deus fez tudo isso, fez perfeito o homem, ele vai crescendo. O médico, por mais que quer ajudar alguém, ele faz, mas eu não consigo, eu não garanto. Eles tiveram que assinar um termo de responsabilidade. Mas o Senhor diz: eu vou fazer a sarinha. Eu vou dar vida para ela. Ela vai caminhar. Ela vai ir para a escola. Ela vai aprender. Eu vi uma gravaçãozinha dela cantando. Cantando. Será que o Senhor recebeu o louvor dessa menina? E eu pergunto: será que o Senhor está recebendo o nosso louvor, que estamos com toda a saúde e fizemos parte do corpo desta mulher chamada igreja? Às vezes não abrimos nossa boca para louvar, não abrimos a nossa boca para glorificar, não fizemos mais propósito de dizer: Senhor Jesus, não sai dos teus pés enquanto não resolver para mim esse problema. Parece que a morte do Senhor não teve nenhum efeito na nossa vida. Agora, Jesus entregue e foi crucificado. Colocaram lá sobre ele, Pilatos mandou escrever o crime dele, estava lá estampado. Quem é aquele lá? Ia passando as pessoas, iam passando, tinha um caminho que passava ali, perto do Calvário, do Gólgota. Eles olhavam: Rei dos Judeus. Estava escrito, Lucas escreveu no capítulo 23,
que estava escrito em grego, em hebraico e no aramaico, para todos que passassem ler. O rei dos judeus. Não era uma homenagem para Jesus, irmãos. Era uma provocação, era um desprezo maior. Aí está aí. Por que tu não desce da cruz? Salvou os outros porque não salva de ti mesmo. Você que dizia que ia derrubar o templo em 3 dias e ia edificar de novo, aquele templo que levou 60 anos para ser concluído. Mas Jesus não falou, ele podia ter dito, espere um pouquinho, que vocês vão ver. Ele não falou nada. Ele se cala. Muitas vezes ele se cala. Aí entra em ação a fé. Parece que até a fé dos discípulos desapareceu. De repente, ele poderia ter dito, no 3º dia eu vou ressuscitar. Eu não estava falando daquele templo feito de pedras, uma oferta de Herodes, não. Eu estava falando do meu corpo, mas Jesus não falou nada. Calado. E as pessoas viam aquela cena. A tarde ia descendo. Quando era o meio-dia, ele crucificado, já foi muito rápido. A condena, o julgamento, prisão, condena, julgamento, tudo feito, toda falsidade. Tudo. Foi a cruz. Meio-dia. Como se lá Pilatos tivesse batido o gol. Do que, meu Fernando? Do final das 69 semanas de Daniel. Vai findar logo aí na frente. Aleluia. Daqui a minutos. Marque no relógio. 69 semanas. O sacrifício vai ser ofertado. O sacrifício vai ser completado. E lá estava o Filho de Deus. E esta palavra que eu li e repeti a leitura me chama muito a atenção. Ele no meio de 2 assassinos, um à esquerda e outro à direita, crucificados com ele. E os que passavam porque era um caminho. Blasfemavam dele. E já que coisa. Olha aquele que fazia milagre. Olha aí. Onde ele está? Este é o desprezo, irmãos, que muitos dão ao Senhor Jesus sem perceber. Passam, balançam a cabeça e diz: tempo perdido. Tempo perdido. Eu ouvi pessoas falar nessa semana passada: tempo perdido foi aquele. Quando eu temia, quando eu tinha medo de pastor, quando eu tinha medo da palavra, quando eu tinha medo de Deus, você diz: eu perdi o medo de tudo. Não é o medo, irmãos, ele perdeu o temor. O temor. Eu tenho temor e você deve ter temor. Você deve amar com temor, com amor. Um verdadeiro amor de um cristão. Senhor Jesus, eu te amo. Todo mundo pode te desprezar, mas eu continuarei te amando. Eles passavam, maneavam a cabeça e diziam: ai, desprezo. Hoje, meu irmão, na escola bíblica, eu falando na escuridão, a gente sempre pensa: e o fuso horário? Como é que funcionou esse fuso horário? Lá no Japão, aqui é meio-dia, lá é meia-noite, como é que faz? Como é que foi isso? Eu sei. O sol escondeu o seu rosto, escondeu o seu brilho. Quem vê o sol? As estrelas vê o sol, a lua vê o sol. A noite precisa do sol. Não vai haver brilho da lua sem sol. Ela reflete o sol. Tem países aí do norte e do extremo sul da América que a noite às vezes é de 2 horas e pouquinho só. Em lugar que nem isso não tem. Vai chegar o inverno mesmo, a noite é pequenininha. Tudo controlado por Deus. Então como é que foi? Houve um eclipse total no sol. Total. De noite, cadê a lua? Não tem estrela hoje? O que aconteceu? Está tudo escuro.
Foi lá em Jerusalém que o Filho de Deus foi entregue. Foi lá em Jerusalém. Ele foi morto. E a hora que ele foi do meio-dia às 3 horas da tarde, houve treva total, de noite ou de dia. Entenda isso. Foi um eclipse solar em toda a terra. A terra tremeu em todo lugar do mundo. Mas lá, enquanto era dia, eles olhavam e viam, olha só, maneavam a cabeça, Rei dos Judeus. Eu estava uma vez num culto, faz mais de 55 anos. Meu sogro estava sentado do meu lado, e meu sogro era um homem crente, um obreiro, que não era de abrir muito a boca, não. Ele era calado, era contínuo. Mas quando eu vi aquele homem chorar e dar glória a Deus, eu disse, alguma coisa estranha está acontecendo. Pode contar. Quando eu vi ele falar em línguas, então de Deus, o que está acontecendo? A igreja não comportava aquela multidão, eles alugaram um salão muito grande, que era de um cinema na cidade, e lá nós fomos ouvir o pastor, que morreu não faz muitos anos, cheio da graça de Deus, e ele pregou, só leu essa palavra, e passavam e meneavam a cabeça. Passavam meneando a cabeça. De repente eu ouvi o meu sogro glorificar a Deus e falar em línguas. Eu disse, o que é isso? E eu comecei a entender o que o pastor estava dizendo. E eu era de coração duro naqueles dias, filho de crente, mas não sentia a glória do Espírito Santo. E aquele dia eu senti a glória do Espírito Santo. Só no fato, pelo fato do pastor falar isso aqui com tanta clareza, que todos entendiam. Caiu um temor sobre aquele lugar. Parece que nós víamos, ele dizia, tinha uma estradinha que subia ali do lado da cidade de Jerusalém, subindo para o Gólgota e descia, era uma entrada secundária de Jerusalém, e passava muita gente. Eles iam passando, vai lá, morreu. Tão assassino quanto aqueles assassinos que estão do lado dele. Mas alguém, Lucas escreveu isso, alguém do lado dele, um dos assassinos, quando todo mundo blasfemava e escarnecia do Senhor, até o companheiro dele do lado, ele disse, Senhor, repreendeu primeiro o amigo dizendo, nós estamos nessa situação porque merecemos. Você não percebeu ainda que ele é o Filho de Deus, não? Você não percebeu ainda como é lindo, irmãos, quando alguém é crucificado com Jesus. Paulo disse, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Eu estou crucificado com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Essa história começou lá no Calvário, já antes de Jesus ressuscitar, irmãos. Crucificado com Cristo. Aquele ladrão pediu misericórdia, repreendeu o amigo e depois pede misericórdia dizendo, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Foi as palavras tão curtas, frases tão pequenas, mas ele disse para aquele homem crucificado com ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje você tem a oportunidade de estar crucificado com o Senhor. Hoje você tem a oportunidade de sentir a dor que o Senhor sentiu. Hoje você tem a oportunidade de valorizar a morte do Senhor Jesus. Porque sabes da história, e o Espírito Santo vai fazendo com que essa história fique cada vez mais viva no nosso coração. O que será da igreja, irmãos, se nós nos esquecer da mensagem da cruz, da história da cruz? Não te esqueça da história da cruz.
Não te esqueça da morte do Senhor e da ressurreição. Nós estamos aqui por causa disso. Todos blasfemavam dele, desde o sacerdote, do sumo sacerdote, dos escribas, dos fariseus, de todos, eram grandes e pequenos, blasfemando do Senhor. E alguém batia no peito e dizendo: e agora? E agora, João? E agora, Pedro? E agora, irmã Maria? O que vai ser de nós? E agora? Olha a turma aí. Olha o escárnio. Como é que nós vamos andar nas ruas de Jerusalém? Como é que nós vamos nos apresentar agora diante daqueles que sempre deram crédito à palavra dele? Agora está aí crucificado. O diabo pensou naquela hora: eu venci. Eu venci. Como se houvesse uma reunião, uma revolução no inferno. Mas não. Jesus, enquanto estava ali sofrendo, enquanto descia a sepultura, ele lutava em nosso favor. Arrancou das mãos de Satanás a cédula que estava contra mim, contra você, e diz: eu já cravei na cruz. A condena que era contra ti, eu cravei na cruz. Eu te venci, Satanás. Por isso, irmãos, quem tem Jesus e tem o céu, ele pode dizer em nome do Senhor Jesus: Satanás, tu estás repreendido. Tu estás repreendido no seio da minha família. Tu estás repreendido lá do meu trabalho. Tu estás repreendido. No começo era apenas um menino trabalhando com seu pai. Cante. Era só um carpinteiro que pregava sobre salvação e paz. Ele andava pelo mar da Galileia, com seu jeito amoroso de falar. Mas aquele carpinteiro pregador começou a incomodar. Suas mãos curavam cegos e os aleijados e sarava corações. Muitos pobres eram bem alimentados pelas multiplicações. Os necessitados vinham aos seus pés, esperando um milagre conseguir. E com isso os inimigos levantaram e vieram lhe ferir. De repente o carpinteiro aparece, carregando uma cruz pelo caminho. Já não era o carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando salvação. Jesus morreu como um cordeiro, ressuscitou sendo leão. Foi um simples carpinteiro, sendo autor da criação. Ele agora é guerreiro do universo e tem fogo em suas mãos. O seu nome é soberano sobre céu, terra e mar. Ele tem autoridade, entra em qualquer lugar. Os seus inimigos param para ouvir o que ele quer falar. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus!
carregando uma cruz pelo caminho. Já não era um carpinteiro, era apenas um cordeiro tão sozinho. No Calvário foi subindo devagar, derramando sangue quente pelo chão. Com os pés e mãos sangrando, ele estava anunciando